Oi, cadê todo mundo? Tô esperando todo mundo. Hoje é domingo? Não, hoje não é domingo, hoje é quinta-feira, dia 13 de maio. Nós fizemos essa, a gente está fazendo esse experimento, né, que é mudar o dia da live. E aí eu gostaria da opinião de vocês no final, se vocês concordaram com esse dia, se esse dia é bom, se não é, se continua no domingo. Eu gostaria muito da opinião de vocês. Deixa eu chamar aqui Deixa eu colocar o tema, peraí. E aí, como é que vocês estão? Chegando o finalzinho da quinta-feira. Agregados. Peraí, que eu não consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo. Deixa eu colocar o título aqui. Peraí. Colocando o título. Agregados de corpos. Boa noite, Lídia. Boa noite. Deixa eu chamar aqui o nosso comentarista. Isso, boa noite. Quinta-feira, dia 13 de maio. Deixa eu chamar ele aqui. Peraí, tá entrando? Boa noite. Tô achando que hoje é domingo. Não, é quinta-feira. Não, hoje não é domingo. Mas para nós tá aparecendo, né? Uhum. Deixa eu ver aqui. Foram Tá acostumado? Bem direito, porque faz muito tempo que a gente começou sendo aos domingos, né? E a gente tá fazendo uma experiência agora, colocando na quinta-feira. E a gente vai experimentar. E aí eu queria dar a participação de todos vocês, se vocês concordam com esse dia, né? Se é um dia legal ou não, se a gente permanece no domingo, né, Maurício? E deixa aí nos comentários, né? E esse pessoal que acompanha essa audiência é uma audiência diferenciada, porque, ó, já apareceu você lá que está ao vivo, eles já vão entrando, já vão subindo. Uhul! É uma audiência firme, é uma audiência diferenciada, que visa aí sempre estar aprendendo a diversidade de conhecimentos que existem aí, inclusive quando se fala de espiritualidade, que acredito que todos nós que estamos presentes nessa live tem algum tipo de apreço e que gosta de aprender sobre. Então, todos aí, sejam bem-vindos. Também bem-vindos à gravação de mais um episódio de O Tempo Não Para Podcast. Todos aí se sintam bem-vindos. Ó, beijão a todos que estão entrando aí. Então vamos lá. O nosso tema de hoje é agregados de corpos. E o nosso convidado mega especial é o nosso André de Pádua. Quem é o André de Pádua? Quem não conhece? Ele é formado em Direito, ele é técnico corretor de imóveis, estudioso universalista. Ele é casado e muito bem casado com a Tarsi. Tarsi, beijo pra você. E tem a filha Luísa, a pequena Lu. Beijo, Lu, no seu coração, viu? O André tem 48 anos de idade e eu já falei aqui das qualidades do André. Eu vou começar o tema, então. Eu vou fazer uma pequena reflexão para vocês, que foi escrito pelo meu querido marido Renato, lá de São Paulo. Bom, agregados de corpos. Quando eu olho para você, eu vejo seu rosto, seus braços, suas pernas. Vejo se é mais gordo ou não, a cor da sua pele, do seu cabelo, etc. Enfim, eu vejo o seu corpo. Inicialmente, essa é a ideia que temos do que é uma pessoa. Para alguns, a nossa existência é apenas isso. Esse corpo. Mas para a maioria das pessoas, existe também a alma que acompanha esse corpo, esse nosso corpo. Entretanto, hoje, na crença espiritualista, considera-se que existe
existem mais elementos que fazem parte desse conjunto corpo-alma. A nossa existência não é simples assim. Eita, não é mesmo? Então, para compreender o ser humano completamente, é necessário admitir toda essa plenitude. É necessário entender que esses outros elementos que compõem a nossa existência são outros corpos que temos. São os corpos espirituais. Esses corpos são conhecidos também como níveis mentais, dimensões psíquicas, ou também como consciência. Todos esses nomes se referem à mesma coisa, os nossos corpos espirituais. Esses corpos nos acompanham durante toda a nossa vida. Eles trabalham em conjunto, apesar de estarem em dimensões diferentes. Isso até pode parecer uma ideia nova, mas, creiam vocês, não é. Os povos hindus, os egípcios e até os hebreus já falavam sobre isso. Então, hoje, meus queridos amigos, para nos falar sobre esse assunto, eu convido o nosso querido, amado amigo André de Pádua para nos explicar um pouco mais sobre essa visão dele sobre corpos agregados. Deixa eu chamar ele aqui, Mal, quer ir falando alguma coisa? Enquanto o André não entra, é muito bacana essa temática, já que nós vivemos em um mundo que preza a aparência, o corpo físico. E nesse momento nós vamos falar sobre o que importa, o que está dentro de nós, da nossa essência, do nosso espírito. E aí, André, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Maurício. Oi. Boa noite, Sueli. Boa noite, Renato. E essa equipe maravilhosa aí. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, comigo maravilhosamente bem. Tudo jóia, tudo bem. Ô André, nós mudamos de dia, né? Hoje é quinta-feira, dia 13. A gente está experimentando um dia diferente da live. E hoje você vai falar sobre agregados de corpos, né? Sim. A live é toda sua, meu amigo. Pode começar começando. Primeiramente, foi um dia muito bacana, quinta-feira, né? É um dia muito, muito legal para se fazer uma live, né? Então, parabéns aí ao Sueli, o Renato e o Maurício. E vamos lá, né? Vamos fazer a terceira, né? Hoje, graças a Deus. Tá passando muito rápido. Tá passando rápido, né? Parabéns para a audiência que está aqui firme e forte, ó, na quinta-feira com a gente. Parabéns para vocês aí. Fiquem aí. Legal. Vocês é que merecem parabéns, viu? Pelo carinho que vocês têm, pela profissionalidade. Bom, obrigada, André. Bem, pessoal, hoje, imagina, nós vamos falar hoje de agregado de corpos. O que seria isso, né? Agregado é um nome diferente. Bastante. Então, eu procurei algumas coisas. Né? Tudo junto, né? É uma novidade. Mas vamos lá. Agregado, agregar, né? Então, corpos agregados, corpos juntos. Aí as pessoas devem estar perguntando, mas como assim, né? Porque se eu olho para uma pessoa e eu vejo somente um corpo, né, chamado corpo biológico, como que existe um agregado de corpos? Né? É isso que nós vamos comentar hoje, né? Existem corpos, né, que estão em dimensões diferenciadas, porém nós não havemos a olho nu, né? São dimensões diferenciadas, tá? Um médium vidente, um médium clarividente, ele consegue enxergar algum desses corpos, vamos assim dizer, tá certo? Ok. Então, para os estudiosos espíritas, para os estudiosos espiritualistas, para os ocultistas, esoteristas, de um modo geral, é uma matéria até muito fácil de compreender, não é? Então, vamos lá, agregado de corpos, né? Para nós falarmos disso, irmão, nós temos que... André, só um instantinho, antes de você começar, acho que seu microfone tá dando uma... Ele tá longe, tá perto, uma hora ele fica bom.
Você está usando o microfone? Não? Não, né? Não, mas melhorou ou não? Agora sim. Deu uma melhorada. Melhorou, né? Uhum. Sim. Tá. Muito bem. Então vamos lá. Sueli, tem um planeta Terra, ele tem dimensões. Na hora que o áudio começar a ficar ruim, você me avisa aí, tá bom? Ok. Tá? Então, o planeta Terra, ele tem várias dimensões. Então, para chegar, vamos supor, nós somos seres de outros universos, né? De outros planetas, vamos assim dizer. Né? Dizer que um ser é terra-terra, ou seja, ele nasceu exclusivamente na Terra, isso por enquanto é incabível. Tá? Uhum. Por quê? Nós viemos de outros planetas, nós viemos talvez de outras galáxias para estar no planeta Terra. Tá certo? Por que nós estamos no planeta Terra? Então nós viemos de lá. Provavelmente, ou exilados, né? Que é uma palavra agora muito, muito comum, né? Uhum. Exilado do planeta para chegar aqui. Ou nós viemos por uma missão específica, ou nós viemos para a Terra para ajudar, ou para fazer alguma experiência. Então, algum motivo nós estamos aqui na Terra, tá? Uhum. Então, algum motivo estamos aqui no planeta Terra. Seja como exilado, seja... Existem várias e várias situações. Só que quando a gente chega aqui, existe a 15ª dimensão, que é a dimensão maior que nós temos. Que o comando Astar Sherran, uns chamam ele de Astar Sherran, outros chamam de Arcanjo Miguel, tá? Que é o mesmo ser. Então ele toma conta de toda a comarca, vamos assim dizer, os limítrofes aqui do planeta Terra. Então nós chegamos lá. Tá, aí eles vão fazer uma pergunta. Eu tô falando isso, Sueli, é muito mais complexo, mas só para a gente entender. Uhum. Eles vão perguntar assim, o fulano de tal, né? Que nós temos uma identidade universal, nós temos um número universal e um nome universal, tá? Hoje eu estou André, você está Sueli e o Maurício está Maurício. Mas provavelmente em outras épocas nós tínhamos outros nomes, correto? Tá. Às vezes até outro sexo, outro status social. Então, mas uma coisa é certa, nós temos um número e esse número ele é universal nosso, é uma identidade, é como se fosse um CPF cósmico, tá? Então, o número tal chegou no planeta Terra e ele precisa de estar aqui, tá? Como que nós vamos nos manifestar nas dimensões inferiores, na 14ª, 13ª, até chegar na terceira que nós estamos? De que maneira? De corpos, né? Uhum. Então, o ser, Sueli, a nossa essência, ela é luz, tá? A essência, o espírito propriamente dito, né? O ser é criado pelo Pai Criador, ele é luz. Só que para essa luz se manifestar, precisa de holografia. E o que é essa holografia? São corpos de manifestação, né? Então, nós chegamos lá. Tudo bem, o André foi exilado por mau comportamento no outro planeta, né? Tem exilados de muito famoso de Edgar Morin, que conta essa história. Então vamos supor, o André, eu cheguei exilado aqui no planeta Terra, por mau comportamento em outro planeta, não pude ficar lá mais, então vem para a Terra. Naquela época, hoje, por causa da restauração, não estão vindo exilados mais para cá, tá? Estão vindo André, cortou por causa de? Por causa da regeneração, Sueli. Tá. Nós estamos nos regenerando, então o planeta não está recebendo mais exilados, tá? Então aqui agora só recebemos seres para ajudar e não para complicar mais. Igual era um tempo atrás. Tá certo? Entendi. Então tá. Então nós pegamos. O André chegou, se apresentou lá na alfândega, né, entre aspas, e precisa de estar na Terra para cumprir aqui uma certa época, né, para reciclar os seus erros. Tá, então tá bom. Então eu vou me manifestar. De que maneira? O planeta Terra, ele tem a tabela periódica dele, correto? Então nós temos aqui a nossa tabela periódica e tudo que existe está contido na tabela periódica. Então, esses corpos que vamos estar comentando e falando, eles são baseados na tabela periódica, todos eles. Tá. Quanto mais denso, né, o nosso corpo físico é o corpo mais denso de todos, ele usa a tabela periódica da coesão, né, de átomos, moléculas e células, e nós formamos esse corpo mais denso. Mas os nossos outros corpos sutis também é feito da mesma estrutura que existe na Terra. Não é diferente. Então nós temos hidrogênio,
temos o carbono, nós temos o oxigênio, né? Nós temos uma tabela toda aí. Então, é respeitada toda essa tabela. Tá? Certo. Então, vamos lá. Nós precisamos manifestar o nosso ser, a nossa fonte divina, que chamamos de espíritos. Né? Nós chamamos de espíritos porque a nomenclatura leva a isso. Mas podemos chamar de outro nome também. Né? O nosso eu maior, enfim. Então, esse eu maior vem para o planeta Terra, como eu já disse, e precisa se manifestar. Beleza. Tá. Então, o que você vai fazer? Qual que é o guarda-roupa do planeta Terra? São esses corpos que nós vamos citar agora. Corpos de manifestações nas dimensões, tá? Uhum. Então, vamos lá. Começando de cima para baixo. Nós temos o corpo átmico, tá? Átmico em hindu, ou sânscrito, ele representa a luz propriamente dita, né? Uhum. Átmico, a luz propriamente dita do seu ser. O corpo abaixo, o corpo búdico, nós vamos estar falando um por um. Depois, o mental superior, o mental inferior, o corpo astral, o duplo etérico e depois o corpo físico, que somos nós. Então, você imagina, nós estamos encarnados no corpo físico, né? Esse agregado aqui de biologia, né? De átomos, de moléculas, de células que formam os tecidos formam os órgãos e assim estamos nós aqui. André, só para eu colocar aqui, foram 7 corpos, é isso? São 7 corpos? 7 corpos principais, tá, Sueli? Eu vou falar só dos principais. Ok. Tá? Existem corpos intermediários, mas que agora não vem ao caso. Quem sabe uma outra oportunidade nós vamos estar falando sobre os intermediários. Tá, mas okay. Como tem os 7 chakras principais, e existem milhares de chakras, né? Vamos falar dos 7 corpos principais, porque existem milhares de corpos também. Esse ok. Então vamos manifestar aqui no planeta Terra. Lá nas obras de Kardec, hoje a nomenclatura de corpos, né, de agregados, é devido à apometria, é devido a esse estudo mais espiritualista. Mas na época de Kardec, ele disse o seguinte: corpo físico, espírito, e entre o espírito e o corpo físico, perispírito. Quem é estudioso de Kardec sabe o que eu estou falando. Então temos o corpo físico, o espírito e o perispírito. Então ele colocou 3 situações naquela época. Ótimo, porque naquele século XIX, meados do século XIX, não poderia falar muita coisa, porque só isso já era o bastante, até hoje, né? Uhum. Para muito na psicologia daquela época, senhor. Tá. Né? Então, ele fez isso. Agora, o que a apometria fez? Ele pegou o perispírito e fatiou. Ou seja, colocou nomes em várias situações. Tá? Então, Sueli, é muito legal quando a gente fala de corpos. Uhum. Então, vamos lá. André, você poderia explicar um pouco o perispírito? Perispírito. Sim. Perispírito. Então, vamos lá. O perispírito foi um nome designado pelos estudiosos da época de Kardec, no século XIX, né? Que ele que codificou o espiritismo, né? Não o espiritualismo, não a mediunidade. Isso já existia desde que existe ser humano na Terra. Mas ele codificou. O que ele fez? Ele fez 5 obras principais e uma dessas obras é o Livro dos Espíritos. Então, nesse Livro dos Espíritos, ele trata sobre isso. Perispírito. Ou seja, é a camada que envolve o ser principal, você propriamente dito, de espírito, né? Uhum. Com o seu corpo físico. Então, essa faixa, esse envoltório, ele chama-se de perispírito. Tá? Então, que aí, esse perispírito acaba sendo, quando eu sofro desencarno, a minha aparência que eu tinha naquele meu corpo físico. Não seria isso o perispírito? Quando eu desencarno, eu vou lá, me desencarno, vou fazer o desencarno. O perispírito, ele tem a mesma aparência daquele corpo físico anterior que eu estava ocupando. Isso seria o perispírito. O Maurício, é o seguinte. Perispírito foi uma nomenclatura que o Kardec usou para todos esses corpos que eu vou falar. Duplo etérico, astral, anterior, mental superior, búdico e átmico. Ele pegou tudo isso e pôs um nome só. Perispírito. Tá? Então, agora, o que acontece? O perispírito, vamos esquecer o perispírito, porque ele já está em desuso, vamos assim dizer. Ele é uma nomenclatura antiga para designar esses corpos. Né? Então, assim,
Agora vamos sim esmiuçar cada um, e essa questão que você pôs é muito importante, tá? Eu vou estar já falando sobre isso. Então vamos lá. Para formar o corpo físico que nós temos, ele é composto basicamente de átomos, moléculas e células, tá? Então os átomos eles se chocam, formam as moléculas formam as células, o tecido, os órgãos, então nós formamos um corpo físico. Um corpo físico de 14 sistemas, sistema ósseo, sanguíneo, linfático, endócrino, gástrico, né? Tegumentar, que é a pele, sistema respiratório. Então, são 14 sistemas que formam esse corpo maravilhoso chamado de corpo físico ou corpo biológico, que é o corpo que vocês estão vivendo, vocês aí, tá? Agora vamos para o perispírito, já começando a repartir o corpo. Vamos fazer uma fatia de bolo aí. Tá. O primeiro corpo, Felipe e Maurício, acima do corpo físico, ele é chamado de duplo etérico. O que é o duplo etérico? Ele é uma cópia nossa. Então, nós temos essa aparência, o duplo etérico, ele é muito parecido, ele tem esse formato humano. E o que contém esse duplo etérico? Os chakras. Então, os chakras estão contidos nesse corpo etérico, que é onde ele recebe as energias do Sol, as energias dos elementos terra, fogo, ar, água e éter, onde ele recebe a energia do prana, que é a energia do universo, e vai passar para onde? Para o nosso corpo físico. Tá? Então, o duplo etérico ele é muito importante. Onde estão os chakras, onde estão as nadis. O que são nadis? São correntes e fluxos de energia que entra pelo lado esquerdo, vai até lá embaixo, passa no cóccix e sobe pelo lado direito. Então, essa movimentação energética chama nadis. Então, está no duplo etérico também. Quando nós estamos sentindo dores, você pode ter certeza, essas nadis estão bloqueadas. Aí a acupuntura vai lá, bem naquele ponto, já estudou, onde ficam os meridianos, né? Os meridianos, e você desbloqueia essas nadis e você volta à saúde novamente, tá? Certo. Agora, aquilo que o Maurício perguntou. O outro corpo, muito parecido com o físico do duplo etérico, é o corpo astral. Então, Maurício, quando nós perdemos o corpo físico, o que está acontecendo? Nós perdemos o corpo físico, nós, do lado do astral, que lá já chama astral, espiritualidade, cada um chama o nome, né? É esse corpo que nós vamos apresentar do nosso lado, que há muitos anos atrás era chamado de perispírito. Então, o perispírito, que tinha essa nomenclatura, que é o corpo nosso no plano astral, quando a gente desencarnava, perde o físico, a gente aparece lá com o corpo astral. Hoje ele já não tem esse nome mais. Por quê? Sabemos que o perispírito existe. O etérico, o astral, o mental, o búdico, o ático. Então, e qual o nome que eu uso? E qual o nome que eu vou usar agora? Não uso mais. Corpo astral eu uso agora? Astral, Corpo astral. É um nome mais moderno, vamos assim dizer. É um nome mais moderno, né? Mas seria a mesma coisa do perispírito. Seria a mesma coisa. Seria a mesma coisa. É aquilo que nem a gente já falou, né, Maurício? O perispírito, ele retrata todos os corpos, num nome só. Sim. O que a apometria fez? Tirou o perispírito e trata cada um isoladamente, que eu acho que é mais bacana isso daí. Você compreende mais a situação quando vocês viram isso, né? Mas todo ser humano, André, só para eu entender aqui, que vocês me deixaram confusa. A atenção é essa mesmo. Pelo amor de Deus, gente. Todo ser humano, assim, do que você falou, vem com um número, né? Vem com uma numeração. Uma identidade. Uma identidade, isso. Aí, a gente, estando aqui, a gente adquire esses corpos. Ou a gente já vem e aparece com esses corpos. Isso é muito bacana, essa pergunta. É a aparência, né, Su? Aparência. É muito bacana essa pergunta. Então, vamos lá. Vamos supor que nós não estamos na Terra. Vamos supor que nós nunca tivemos no planeta Terra. Ok. Então, nós estamos chegando no planeta Terra. Vamos lá. Vamos supor que nós vamos fazer uma experiência na Terra. Nós três aqui e os colegas daí. Então, nós chegamos, nós nunca viemos ao planeta Terra. O planeta Terra, ele tem um nome, ele chama Gaia, tá? Então, Terra, eles não vão conhecer. Se você falar planeta Terra no universo, eles não vão conhecer. Eles vão chamar de Gaia. Quando você fala Gaia, eles entendem que é esse planeta que nós colocamos o nome de Terra.
Então, o planeta, eles vão fazer. Quando a gente chega aqui no Gaia, o planeta Terra, o planeta Terra chamado Gaia, o que que acontece? Nós precisamos, quando você vai num país, por exemplo, um país gelado, que você já foi várias vezes aí, o que que você precisa? Você precisa de uma roupa. Sim. Quando você vai num país muito calor, muito quente, você precisa de uma roupagem adequada para aquilo. Quando você vai numa festa de debutante, que faz tempo que eu não vou, aí você, agora não pode ir em festa nenhuma, você tem uma roupa especial. Então, aqui o planeta Terra tem uma roupa especial, que são basicamente esses corpos. É uma roupa de manifestação do seu ser, da sua essência, tá? Então, o nosso ser, a nossa essência é uma luz, né? É difícil até de compreender e de falar aquilo que a gente não tem nome para falar, né? Nossa, eu acho muito legal como você explica, André, porque às vezes eu tenho dificuldade de acessar, de assimilar algumas coisas assim. E a maneira com que, cheguei a ficar arrepiada, a maneira com que você explica, nossa, assim, é tão claro, fica claro para mim a partir de determinado ponto. Nossa, tô amando aqui, gente. Pode continuar, André, desculpa. eu vou fazer uma pergunta. Outra pergunta em relação ao corpo, esse corpo físico, se tem algum tipo de importância no plano espiritual. Eu já sei a resposta, né? Mas eu gostaria que você comentasse sobre isso. Por quê? Nós vivemos ainda em uma sociedade que se tem críticas, duras críticas, o que se apresenta a partir do corpo físico. Bem falado. Um exemplo. Nós temos muitas pessoas que são trans, que, entre aspas, dentro da psiquiatria, né, eles trabalham como eles tivessem nascido em um corpo errado. Né? Tem, por exemplo, um homem trans, que ele nasceu num corpo de uma mulher, e aí ele passa por um processo de transformação, que é a questão de como ele se sente a partir da essência daquele corpo que está ali habituando. O que você tem a dizer sobre isso? Muito bem, Maurício. Corpo físico é um corpo de manifestação nessa dimensão, tá? O corpo, o que acontece? O seu corpo. Ou, enfim, vamos assim. Não sei se caiu a internet aí. Tá. Não, a gente está te ouvindo. Tá ouvindo. Não, então tá bom. Então vamos lá. Meus amigos, nós nascemos bebês, né? Somos crianças, depois a gente começa a ficar adolescente, e você vê que cada fase da vida, nós mudamos. Se eu pegar uma foto minha, eu falo, puxa vida, eu tinha um cabelão, agora não tem mais nada. Então você vê que você vai mudando, o seu corpo físico, você vai mudando, isso é normal. Então o físico, ele menos importa, tá? Tanto é que quando nós chegarmos no momento que o nosso corpo não tem energia mais, não tem fluido cósmico mais, ou seja, você encerrou o seu contrato aqui na Terra, o corpo físico ele vai voltar para a Terra, né? As essências elas vão voltar ao seu corpo biológico, ele vai voltar para a natureza, seu duplo etérico ele vai dissolver também num prazo até de 72 horas mais ou menos, e você vai apresentar do lado de lá com o corpo astral. Aí é que tá. Qual que é a aparência que você vai estar do lado de lá com o corpo astral? Geralmente, meus amigos, é a mesma aparência que você desencarnou. Mais ou menos. Só que o que acontece? Chega lá, você vai passar por um período de adaptação. Uma criança, quando nasce aqui, ele não se adapta quando bebê, sim, até chegar a uma vida que ele... Isso é mais ou menos lá também, só que de uma maneira mais rápida. Então, quando você está do lado de lá, você vai se adequando novamente naquela nova realidade sua, tá? Então, o que acontece? Você começa a ter consciência, você começa a ter também seus desejos. Então, você fala assim, olha, essa aparência que eu desencarnei de velho, 80 anos, eu não queria ter essa aparência não. Então, ele, com a sua força mental, isso chama ideoplastia, ele consegue, através da sua mente, rejuvenescer o teu corpo astral. Ou uma pessoa jovem lá, envelhecer o seu corpo astral, entre aspas, né? Ou seja, ele se aparece da maneira que ele bem entender. Mas isso depende da sua evolução, depende da sua moral e da sua capacidade de conhecimento. Tá? O André, mas o que importa é sempre o ser espiritual.
para o plano espiritual e não o corpo aqui. É isso que eu queria também saber. Só complementando do Maurício do Mal, e isso acontece o inverso, né? A gente desencarnando. E aí, quando o Maurício perguntou sobre a pessoa estando aqui encarnada, nesse corpo, acontece da mesma forma? Não. É lógico que tem todo aprendizado, ela começa a aprender o que você falou, né? Chega lá, a pessoa começa a se formar. Aqui também. Mas aí, no caso de uma pessoa trans, ela tem uma mentalidade, eu não entendo muito, mas ela tem uma mentalidade de um jeito, um corpo de outro jeito, e assim, fica confuso para ela. Ela aqui, estando aqui, se você puder responder. Vamos lá, então, nesse caso particular, né? Vamos lá. Isso é muito complexo, mas vamos lá. Primeiro, o espírito ele não tem sexo, tá? Então, nós, por exemplo, hoje eu estou num corpo masculino. Eu posso já ter outras encarnações em corpo feminino, mas isso não tira a minha essência. A minha essência ela é masculina e feminina. Quando o ser de luz, ele não existe. Quando fala Deus, é Deus Pai e Mãe. Né? Não fala assim, porque quando eles falam de Deus, é uma figura masculina, mas na verdade não é isso. Deus porque é uma construção histórica. Não é? Uhum. Então o que acontece? O ser propriamente, nossa essência criada de Deus, ele não tem sexo. Sexo é aqui no planeta Terra. Entendi. Sexo é onde tem outros mundos de manifestação. Existem outros planetas iguais ao planeta Terra, tá? Que para poder se manifestar lá, você vai ter que ser ou masculino ou feminino. Ou macho ou fêmea. Vocês estão me entendendo? Sim. Então, o que acontece? No planeta Terra tem essa divisão. Por quê? É um planeta ainda em evolução. É um planeta em crescimento. Ele ainda está na regeneração. Quando ele se tornar um mundo feliz e um mundo mais próspero, sexualidade não vai existir mais. Entendi. Entendeu? Mas isso é uma coisa assim, muito ampla e muito complexa para estar falando aqui agora. Tá. Mas assim, é mais ou menos isso. Então, o ser, a essência, ele não tem sexo. Ele não é nem masculino e ele não é nem feminino. Quando ele encarna no corpo masculino e ele gostaria de estar no corpo feminino, ou os hormônios dele, ele tem muito progesterona e pouco testosterona. Eu, pai, me barulho também. Isso pode ser vários fatores. Pode ser a essência dele que queria encarnar como um corpo feminino e ver como masculino. Pode ser também que ele queria reencarnar no corpo masculino, mas na hora do DNA lá veio muito hormônio feminino. Então, assim, são várias situações, tá? Tá. Estão reencarnando também, olha que interessante, em cima do que o Maurício disse aí. Estão reencarnando também, além dos índicos, dos cristais, de outros seres, estão reencarnando os seres arco-íris. O que são os seres arco-íris? Para eles, tanto faz você se apaixonar por um homem ou se apaixonar por uma mulher. Isso para eles, tanto faz. Mas a nossa cultura é uma cultura ainda machista, né? Que o homem tem que orar pelo sexo oposto e vice-versa. Tá? Uhum. Mas isso, com o passar do tempo, eu acredito que a liberdade, né? Nós temos uma certa liberdade, mas nem tanto. Então, eu acredito que com o passar do tempo, isso vai se tornar uma coisa mais liberta. Ou natural. Seja, você ser o que você quiser, entendeu? Eu acredito isso, ele. Isso no mundo feliz, né? Depois da regeneração. No mundo feliz. Você tem que ser feliz do jeito que você quer. Mas se você quer ser feliz gordo, seja gordo. Se você quer ser feliz magro, seja. Se você quer ser feliz homem, mulher ou trans, enfim, isso não importa. O que importa é a sua essência, né? Deus criou nós neutros. Entendeu? Neutros. Agora, nós estamos num planeta que a lei aqui é o seguinte, você tem polos, então tem noite e dia, tem positivo e negativo, tem masculino e feminino, tem macho e fêmea, não é? Que é um planeta de polaridade, né? É um planeta de polaridade. Então, são polos diferentes, masculino e feminino. Por quê? Precisamos ainda do quê? Da procriação. Então, por isso que tem. Os planetas mais felizes, onde você já está regenerado, já não tem a necessidade mais de procriação, entendeu? Já não tem essa necessidade mais de procriação. E planetas, assim, que a gente não faz ideia. Então, para ter a procriação, precisa do macho e a fêmea, no caso dos animais, e precisa do masculino e feminino, no caso dos seres humanos. Senão,
como. Isso é uma lei divina nos planetas iguais ao planeta Terra, entendeu? Conforme você vai. E, não é o assunto Nossa, a gente se de hoje, mas tem planetas. empolgou, gente, desculpa! Por que foi pensar assunto? Ele está falando de corpo, né? De identidade, também de reencarnações, de certa maneira. Então, Ai, André! Vai ser legal. Interessante porque é legal, porque às vezes a gente não tem uma oportunidade de estar conversando sobre isso. Existem planetas mais avançados que a Terra. Você sabe como é que é a procriação lá? Dois seres se amam, dois seres, dependente do sexo, se amam, entram em sintonia mental e criam um terceiro. Olha, sem precisar. Que magnífico! Sem precisar. Existem muitas situações. Olha que interessante. Disse, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Então, o que ele quis dizer com isso? Existem planetas, sistemas, galáxias e universos que a gente não faz ideia. A gente está preso na Terra, então a gente só tem essa base aqui. Mas existem muitas e muitas situações, seres que a gente não faz ideia, né? Situações que nós não fazemos ideia. Então, a gente tem que abrir a mente e ser universalista e não ser religioso. Porque o religioso é muito bom você ser religioso, mas ele vai te limitar. Você vai ficar bloqueado naquele dogma, naquele ritual, naquele ceticismo. Agora, quando você é universalista, você tenta compreender o universo, que não é fácil, né? Porque é muito complexo. Mas você está apto a aprender mais. Você meditando, né? Estudando e ser mais aberto para as coisas, né? Então, é isso daí. Agora, nossa, volta lá, porque senão a gente quer saber mais. Tá muito bom. Não, mas você disse também do número cósmico, né? Do número cósmico. Então vamos explicar só mais isso aí para não ficar dúvida. Tá. Nós temos um nome universal, um nome cósmico. Nós vamos saber desse nome cósmico quando nós ascensionarmos. Ou seja, nós estamos aqui, terceira, quarta e quinta. Quando a gente melhorar, estiver na 15ª dimensão, junto com os mestres ascensionados, nós ascensionamos, tá? Beleza, ascensionou, tranquilo. Aí você pode saber seu nome cósmico. Ou antes, eu conheço de 2 pessoas próximas a mim que já sabem o nome cósmico dela. Olha que máximo. Nome corpus, eu não entendi. Cósmico. Nome cósmico. Desculpa. Nome cósmico. É teu nome em todo lugar. Então, por exemplo, Jesus. O nome cósmico dele é Sananda. Então, Jesus para nós. Mas aonde ele for nesse universo, ele é conhecido como Sananda. Então, Sananda é o nome cósmico dele, entendeu? Que máximo. Jesus é para nós. Mas se você falar para um extraterrestre Jesus, ele não vai saber quem que é. Mas se você falar Sananda, ele já sabe quem que é. Entendeu? Ô, André, isso pensando em outras dimensões, né? Um ser conhecido, no caso que você está falando. Seria isso? Como é que é? Pergunta isso seria, assim, em outras dimensões, para as pessoas saberem esse nome cósmico. Fora da Terra. Tá. Não, em outras dimensões. Para saber o nome cósmico, Sueli, é o seguinte. Quando você vai se aperfeiçoando, melhorando, tal, chega uma hora que você tem um mérito. Esse mérito, eu não sei, cada um tem um mérito, né? Pode ser agora, pode ser mais para frente. Tem alguns cursos aí de iniciação que muitas das pessoas dão o nome cósmico para eles, tal. Não sei até que ponto isso tem verdade ou não é isso, tá? Mas, assim, geralmente ele vem quanto menos você espera, tem seu nome cósmico. É o nome que você usa no universo inteiro. Entendi. Então você tem uma identidade cósmica, um número universal. Nós temos um CPF, não tem? Sim. Um RG. Que identifica cada ser humano. Identifica cada ser humano. Nós temos também um número cósmico. Como é esse número? Eu não sei se é letra, se é número, se é número, se é letra, porque talvez mude o algoritmo lá também. Então, eu sei que nós temos um nome cósmico, tá certo? Então, é isso daí. Que nem os mestres ascensionados, eles usam o nome cósmico deles. Ó. Saint Germain é o nome cósmico, El Moria é o nome cósmico. Aonde ele for no universo, El Moria vai ser reconhecido pelo nome dele. Agora, se ele falar que o Abraão, que uma das encarnações dele foi o Abraão, ou o Rei Arthur. Se ele chegar, eu sou o Rei Arthur, ninguém vai saber quem que é Rei Arthur, quem que é o Abraão. Né? Ele foi um dos 3 reis magos, Melchior, você falar sobre o nome, ninguém vai saber. Agora, quando ele fala o nome cósmico, o nome cósmico. Então, mas aí a pessoa vai ter referência de que ele é o Abraão e do que foi construído na pessoa dele
Só ele dando o nome, só falando o nome cósmico? Para eles não tem essa plenitude, não. Eles não. Tá. Para eles importa é o ser, entendeu? O que eles foram, para eles não importa. Entendi. Entendeu? Vamos supor, se um dia, né, nós tivemos várias encarnações, um dia a gente ascensona e vai para um outro planeta. Aí nós chegamos lá, eu não vou falar para eles, eu fui o André, eu fui isso, aquilo, para eles não importa. O que importa é que você é realmente, né? A sua luz, a sua essência realmente, né? Então, isso daí. Então, nós falamos olha para você ver, nós falamos do nome cósmico, falamos da identidade cósmica, das dimensões da Terra e de algumas novidades aí, né? Muito boa essa live, gente. Uma pergunta. Toda vez que o ser humano desencarna, ele já vai saber o nome cósmico dele quando ele desencarna? Não? Sabe por que tu não sabe, Maurício? Porque depende muito da consciência da pessoa. Por exemplo, entendi. Não é porque você desencarnou que você está mais consciente ou menos consciente. Não, a consciência você adquire aqui encarnado, tá? Estudando, moralizando, se reformando intimamente. Porque quando você chega de lá, a sua amplitude ela aumenta um pouco. Uhum. Mas não que você vai chegar lá sabendo tudo. Não é porque você está no plano astral que você sabe tudo. Não. Porque a mesma dimensão de lá é a mesma dimensão daqui. Olha que coisa. Então, se você é um ser, por exemplo, vou citar Chico Xavier. Chico Xavier, ele morava aqui com a gente na terceira dimensão, mas um ser extremamente bondoso, estudioso, amoroso, com uma consciência tão ampla, que quando ele desencarnou, ele já foi para outras dimensões. Então, lá, provavelmente, ele já chegou já sabendo tudo, inclusive o nome cósmico dele. Então, isso depende de consciência, de moralidade, de crescimento e de evolução. Das minhas ações aqui, né, das minhas ações no planeta Terra, no caso, né? O que eu fiz de positivo, o que eu fiz de bom para o outro, enquanto me humanizei enquanto ser, e aí eu vou ou não saber do meu nome cósmico, mas quando eu sei do meu nome cósmico, eu posso reencarnar ou não? Não precisa mais. Sim, pode. Não é porque você soube o nome cósmico, você virou santo, não. Isso não tem parada, hein, André? Isso não tem fim. Eu conheço duas pessoas que sabem o nome cósmico, mas tá ralando igual nós. Olha! É porque é merecimento, né? Merecimento, não é? Isso daí é muito individual, você tá entendendo? Uhum. É legal, porque cada situação é uma situação. O que pode ser para mim, uma situação para mim, às vezes é diferente para outro, e para outro, entendeu? Uhum. Então, assim, é legal isso daí, né? Nossa, é porque nós queremos sempre saber da nossa origem, né? Ninguém vai falar. Buscamos sempre a nossa origem. Eu queria saber de onde eu vir também, né? De qual planeta, enfim. Mas por enquanto, sabe por que eles não falam isso? Eles falam o seguinte: primeiro, você está na Terra não é à toa. Então, utiliza seu corpo com sabedoria, faça bom uso dele, boas alimentações, bons pensamentos, toma bastante água, toma sol, contato com a natureza. Por quê? Porque você vai evoluir aqui. Aí, água. Então, não adianta a gente querer ficar preocupado com situações que nós já temos um nome. Se nós já temos um nome, por que nós vamos querer saber dele agora? Vamos fazer o que nós temos que fazer aqui. Primeiro, né? A nossa missão, nós estamos reencarnados, não é à toa. Alguma coisa nós precisamos realizar, alguma coisa nós precisamos fazer em benefício de nós mesmos e também em benefício da sociedade. Quando a gente está aqui para melhorar nós. Quando a gente melhora nós melhoramos ao nosso redor, é exemplo. Né? Então, essa missão que nós temos é de nos reformar, de melhorar. Nós nos reformando e melhorando, automaticamente nós estamos ajudando também a sociedade como um exemplo do modo geral. Né? E estamos no caminho certo também, né? E respondendo também, Sueli, por exemplo, quando a gente desencarna, né, para onde nós vamos? A pergunta é essa, né? Todo mundo quer saber, todo mundo é curioso, mas é muito simples. Para onde? Nós não sabemos. Tá. Mas o plano astral está aí. E nós, Sueli, quando nós perdemos o corpo físico, né, através da morte, porque o corpo físico ele tem é igual uma bateria, ele tem uma carga, e essa carga ela vai paulatinamente ela vai acabando, não é? Não é assim que funciona? Uma bateria e tal. Então vai chegar um certo tempo que você não tem vitalidade mais, você já não tem forças mais para manter
o seu espírito conectado com o teu corpo físico, já não consegue mais. Então, aquele contrato venceu, o seu corpo foi para a natureza novamente, e você, pá, lá no plano astral, tá? Você vai para onde? Vai depender muito das suas ações, dos seus pensamentos, de como você tinha a noção da vida. É importante você abrir a consciência. Por quê? Porque nos anos 60, 70 e 80, tinha uma seita que eles acharam que quando você morria, as pessoas podiam congelar aquele corpo, que eles iam ressuscitar. Então, esses corpos estão congelados até hoje lá nos Estados Unidos. E Olha até só. hoje ninguém ressuscitou. E os seres deles, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão dormindo lá no plano astral, achando que um dia ainda vão ressuscitar. Então, filho, olha para você ver, é consciência, você conhecer como que funciona o mecanismo. Né? E quando você desencarna, se você for uma pessoa muito maldosa, rancorosa e só fez o mal, logicamente você vai estar por frequência quântica, por frequência física, por frequência no mesmo ambiente que tem esse tipo de pessoa, essa mesma situação. Chamamos de umbral, né? Chamamos de umbral lá, tem vários, umbral médio, umbral leve, umbral... Então, enfim, então você automaticamente, o teu peso energético, não é que vai chegar uma pessoa, vai pegar você e levar, não, é por merecimento, isso é quântico, é energético. O seu peso energético, sua carga energética, automaticamente você vai por frequência nesses lugares. Tá? Agora, se você é uma pessoa que quer o bem, que quer ajudar, independente se você sabe do espiritismo, se você for, não, isso não importa, você será, por ressonância, você vai estar lá no meio de pessoas iguais a você também. Seja numa colônia, seja enfim, não tem cidades astrais, no astral tem cidades de tudo quanto é tamanho. Tem metrópole, cidade pequena, cidade rural, lá tem as colônias, né? Tem os umbrais da vida, tem templos. Então, assim, tem para todo tipo de energia. Tem uma pergunta aqui. Uma energia. Tem uma pergunta aqui, Qual, Mal? André. O Renato está perguntando: quando eu desencarno, qual ou quais dos meus corpos retornam? E aí depois tem outros comentários aqui que a Camila fez, que ela diz assim, que o Chico bagagem de evolução anterior. E acho que tem a ver com isso que o Renato perguntou, né? Parece que está travando. Olha, eu estou ouvindo vocês estão me ouvindo também? Agora Sim, voltou. Normal. Agora voltou. Normal. Então, vamos do Renato primeiro. Quando nós desencarnamos, né, perdemos o corpo físico, nós somente perdemos o corpo físico. Somente o corpo físico. Passando ali 72 horas, o duplo etérico também se dissolve, tá? Então, só isso. Os demais mantemos todos. Mantém todos. É tudo agregado. Porque aliás, perde os dois e mantém os outros. E mantém os demais. Por exemplo, você tem um corpo astral por quê? Por exemplo, nós estamos encarnados. Vamos pegar uma hora que nós não temos corpo físico e o duplo etérico passou ali 3 dias e ele se dissolve também. Nós vamos apresentar com o corpo astral. Você vai ter o corpo astral até o momento que você não precisar mais do corpo astral. Ou seja, olha só para você ver, você não precisa mais do corpo astral. Por quê? Porque você chegou num grau de evolução que você não precisa ficar no corpo astral mais. Você vai para dimensões superiores e lá não precisa mais do corpo astral. Então você vai perdendo os corpos densos, tá? Que nem o físico é o mais denso, o etérico é mais utilizado, mas ainda é denso. O astral é mais utilizado, mas ainda é denso. O corpo mental, ele também, como corpo, ele também, a tendência é você perder esse corpo até chegar um momento que você voltou aonde? Lá na estaca da 15ª dimensão. Entendeu? Que é a sua luz pura não, é você, a sua luz. Então você perdeu, por exemplo, tá calor, eu tô cheio de roupa. Então, mas tá muito calor. Então eu vou tirar o agasalho mais pesado, que é o corpo físico. Tá? Não preciso do corpo físico mais. Aí eu vou tirar o segundo agasalho, que é o corpo astral. Não preciso dele mais. Tá calor. É uma analogia. Tá, agora, muito bacana. Vai chegar uma hora que você vai ficar sem, só com a camiseta, que é assim, que é você propriamente dito. Vamos assim. Então você não precisa mais desses corpos. Você desceu. Né? Você se dimensionou. Você se densificou. Agora você está evoluindo, você está se voltando à sua origem de novo. Então, para que esses corpos? Você não vai ter mais corpos.
de manifestação. Você vai ter o átmico, né? Que é a luz. Entendeu? É assim, eu sei que é confuso, Sueli. É muita informação. Não é? E olha que nós já estamos na terceira live com o André, essa é a terceira. Lembrando que a primeira foi Deus e o Universo, depois foi Mundo de Regeneração. Mundo de Regeneração. Essas duas lives, elas já foram convertidas, já estão disponíveis para ouvir no podcast O Tempo Não Para. Pode ser ouvida no Spotify, no Deezer, na Apple Podcast, em várias outras plataformas de áudio. Então, quem perdeu as outras lives, pode ir lá ouvir, ou pode assistir o IGTV da Suca. Mas quem quiser ouvir, só ouvir, né? Ou dirigir no carro, e quiser pegar o conteúdo que o André está trazendo para a gente e fixar muito rico, melhor, né? E fixar melhor, né? Ele pode ouvir no podcast. Com certeza. Continua agora aí. Já são 20. Falta, 9 minutos, hein? Ai, meu Deus, fala mais, André. Eu não falei do esporte. Meu Deus! Eu só falei do físico e falei do etérico. Agora, eu não falei do astral, eu não falei do mental inferior, não falei do mental superior, não falei do búdico e não falei do átmico. Mas ou seja, nós somos muito curiosos e atrapalhamos o André. Mas olha, oi. Como falta pouco tempo, nós vamos comentar agora aqui algumas questões aí, mas vamos deixar para a semana que vem o mental inferior. Eu vou falar do corpo astral agora. Tá. Eu falei do físico, que não tem segredo para ninguém, né? O físico é nós aqui, 14 sistemas, né? É o sistema gás, circulatório, respiratório, isso aí nós sabemos. O duplo etéreo, que é uma cópia nossa, né? Desse corpo, que é um chakras, as nadis, é um corpo que nos ajuda, que nos sustenta, e posteriormente o corpo astral, tá? O corpo astral também ele tem o mesmo formato do corpo físico, tá? Mais ou menos o mesmo formato. Tanto é que um influencia no outro. Por exemplo, eu estou aqui agora influenciando no astral. E o astral influenciando em mim. Olha que interessante. Olha só. Vamos supor que hoje eu fumo demais. Um exemplo, tá? Fumo. O que eu estou fazendo com o meu pulmão físico? Eu estou comprometendo esse pulmão e automaticamente eu estou comprometendo na parte astral a parte pulmonar. Tá? Ok. Então, se eu danifico o meu pulmão aqui hoje, eu estou danificando o meu astral também. Tá? Se eu danifiquei o meu astral, na próxima encarnação, o que vai acontecer? Alguma lesão, alguma situação, eu vou trazer com você para fazer essa limpeza. Tá? Então, olha que interessante. Uma coisa ressona na outra. Né? Os meus hábitos aqui hoje, hábitos mentais, hábitos de sentimentos, hábitos alimentares, vícios em geral, ele está influenciando não só no meu corpo físico. Não é só meu corpo físico que está sentindo tudo isso. Eu estou sobrecarregando também o astral. Entendeu? Então isso é interessante. Mas vamos lá, o corpo astral. Então o corpo astral, o médium vidente, o que o médium vidente vê? Ele vê o corpo astral. Quando ele está vendo um espírito, ele está vendo o corpo astral da pessoa. Tá. Entendeu? Tá. Olha que interessante. O médium clarividente, quando ele vê, chegou aqui um ser numa reunião espírita, ele está vendo o quê? Ele está vendo o corpo astral. Ele vê outras coisas, viu, Sueli? Mas agora vamos falar sobre isso aí também. Ok. Tá? Ele vê outras coisas também. Existe muita coisa. Mas vamos ver, ele vê o corpo astral. Tá? O corpo astral é o corpo de manifestação no astral. Isso é muito simples de entender. Só que é interessante. Pelo corpo astral, é onde nós temos ligações com os seres humanos de um modo geral. Olha que interessante. Quando você tem relacionamento com seu marido, com seus filhos, o relacionamento que eu falo não é sexo, não. É você se relacionar na sociedade, tá? Tá. Então você tem o trabalho, então assim, os colegas de trabalho, tá? A sua família. Então, assim, as pessoas que estão juntas, existem uns cordões fluídicos, Sueli, que nos liga com essas pessoas. Então, meu corpo astral está ligado no corpo astral de outras pessoas por cordões fluídicos. Olha que interessante isso daí. Tá? Por quê? Porque justamente da coletividade se trocar informações. Né? Não sei se é a palavra certa que eu usei, mas vamos lá. É para todo mundo. Quando eu estou bem, veja bem, se eu estou bem,
eu exalo uma energia, que esses cordões, quem estiver conectado com esses cordões, vão sentir também essa energia. Olha que legal. Quando eu não estou bem, por isso que a gente é importante na sociedade, pelo que pensa, pelo que fala. Isso quando eu não estou bem, que eu estou irritado, essa toxicidade também, ela vai afetar os meus terceiros. Repara, quando você fica bem, automaticamente você vai ressoar, todo mundo vai ficar bem também. Verdade. Você está conectado energeticamente com essas pessoas. E o contrário também é verdadeiro. Entendeu? Então, uma pergunta aqui legal, hein? Será que dá Você tempo, pega, gente? por exemplo, Você falou de mediunidade, e a Ana Thaísa, ela está perguntando, e o espírito fala com o médium ou só em pensamento, de conversar? Muito bem, é uma boa pergunta. Então vamos lá. O médium, vamos supor que eu sou um médium. Eu não sou médium, mas vamos supor que eu seja um médium. Tá? Então minha glândula pineal, ela é diferente da glândula pineal dos demais. Ela é maior, mais limpa e ela é como se fosse uma antena. Ela capta mais. Porque o que difere um médium de uma pessoa normal é duas situações. A glândula pineal já preparada para isso, para tal, e também a sua organização de chakras também. Eles são diferenciados. Então, vamos lá. Então, o espírito ele precisa passar uma mensagem para mim. Tá? Se for um espírito na minha mesma categoria, vamos assim dizer, ele vai se aproximar perto de mim, vai conectar com algum chakra meu, ou o chakra, geralmente é o laríngeo, ou aqui atrás nós temos aqui também o humeral. Vai depender do que ele quer. Se ele quer me afetar, o chakra humeral, ou gástrico, ou esplênico. Se ele quer passar uma mensagem, provavelmente vai ser o laríngeo, tá? Porque é onde solta a voz. A comunicação. Frontal, enfim. Comunicação. Ele vai me passar a mensagem e eu vou estar falando, tá? Logicamente que cada médium, não existe um médium igual ao outro. Existem mediunidades diferentes e médios diferentes. Então, ele vai passar. Então, tá. Agora, um ser ascensionado, ele não precisa estar nessa dimensão para estar passando uma mensagem. Ele pode canalizar. O que é canalizar? Ele manda a mensagem através do chakra coronário, você recebe a informação, passa no teu cérebro físico e você passa o que ele quer dizer. Ele pode estar até numa outra galáxia. E ele consegue canalizar, ele manda a mensagem. Tá? Então, olha a diferença. Você pode incorporar, que na verdade ninguém incorpora ninguém, porque o corpo é seu. Você não vai sair do teu corpo para outro entrar. Isso não existe. Tá. Incorporar é ser e encostar, eu falo assim, o mais próximo, e fazer a conexão com o chakra, né, específico para aquela determinada situação e comunicar. Isso é incorporação. Ele não vai transmite. E aí transmite a mensagem com a voz do outro. Com a voz do outro pelo chakra laríngeo, tá? Só que existe vários e vários. Existe o livro dos médiuns, que lá explica certinho. Sim. Então, assim, eu estou citando o caso mais corriqueiro. Existem outros casos também, né? Existem outros casos de obsessão, mas não vem ao caso agora, tá? A gente está falando. Mas é geralmente isso. E quando um ser, ele é mais, como eu vou dizer para você, mais puro, mais elevado, ele apenas uma canalização é o suficiente. É como se ele estivesse presente ali. Que legal. Tá? Existe também a telepatia. Telepatia, tem pessoas que conversam telepaticamente, tanto de seres encarnados para encarnados, quanto de encarnado para desencarnado. É aquela mensagem, né? Eu mando um WhatsApp para você ali, é como se fosse um WhatsApp no plano espiritual, a telepatia. Eu tenho uma informação, mas isso requer treinamento, isso não é fácil, não. Isso daí requer uma certa... Ou seja, existem vários graus de mediunidade que é possível desenvolver ou não, já que tem alguns médiuns que vão até determinado limite. Mas existem, então, vários graus de mediunidade aí. E vários tipos de mediunidade. Olha, existem vários tipos de mediunidade: psicofonia, psicografia, telepatia, clarividência, clareaudiência, bicorporação. Nossa. E além dessa variedade, existem os médiuns. Cada médium ele tem uma educação mediúnica, cada médium tem a sua bagagem. Então, tudo isso influencia. O mesmo espírito, ele vai passar uma mensagem pelo médium A. A mesma mensagem, o médium A fala de uma maneira. Se ele for passar a mesma mensagem para o médium B não vai passar igual. Por quê? Cada um tem um jeito de falar. Cada um tem uma bagagem
intelectual. Cada um tem uma inteligência diferente da outra. Então, tudo isso influencia na hora de passar o conhecimento do ser, entendeu? Uhum. Então, você pega o Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco, um homem culto, estudioso, sabe se expressar, sabe conversar, educado, inteligente. O Espírito vai passar a mensagem para ele e vai passar de uma maneira que você vai entender. Como Você pega o mesmo Espírito para passar uma mensagem pelo um ser, coitado, né? Que ainda um pouco analfabeto, que não tem tanto jeito de expressão, ele não vai conseguir expressar igual o Divaldo. E a mensagem é a mesma. Olha tudo. Olha para vocês, o tanto que é complexo quando fala de mediunidade. Muito legal. Nossa Eu já li Senhora. o livro dos médiuns, já li o livro dos espíritas. É claro que isso aí não é você basta ler, você tem que estudá-lo, né? Mas o meu caso foi mesmo para uma leitura, para conhecimento, para saber algumas coisas. Foi muito proveitoso. Ô, Su, tem pergunta, se você quiser ler. Ó, tem uma aqui da Camila, não sei se vamos lá. Porque chakra é mais físico, então um desencarnado não tem chakra, precisa usar chakra do médium? Eu não sei se ela está afirmando ou tá. É a Camila. O chakra, ele é muito interessante de estudar, né? Por quê? Porque é o seguinte, nós encarnados precisamos do duplo etérico justamente por causa do chakra. Né? Porque o chakra, porque nós alimentamos, nós respiramos e precisamos do sol, né? Enfim. E também precisamos da energia do universo, que é os elementos terra, fogo, água e éter, e também o elemento do fluido cósmico universal. Tá. Então, o duplo etérico é um filtro e tal. Quando nós desencarnamos, nós perdemos chakras. E aí, como é que fica a situação no plano astral? E aí? É como se fosse... e aí? Lá é um pouco diferente. Não são os chakras propriamente ditos que eles se alimentam. São chakras, mas um sistema diferente. Porque chakra existe para você se alimentar. Alimentar de que maneira? De fluido universal, que é importante. Okay. Não só de alimento a gente vive, de fluido universal também. O corpo astral, ele se alimenta também do fluido, mas aí os chakras, eles são, lá já é uma outra espécie, entendeu? Entendi. Vamos chamar de chakra também. Vamos chamar de chakra também, pela nomenclatura, mas é um pouco diferente, tá bom? O sistema é diferente, é um pouco diferente, sim. Já é uma outra situação. Um médium, ele consegue transmitir fluidos universais a partir do passe. É isso? Também? Uma pessoa... Desculpa, Maurício. Eu consigo transmitir fluidos universais para outra pessoa a partir do passe. Olha que interessante essa questão sua. Nós temos uma energia que os espíritos não têm, que chama ectoplasma. Tá? Só nós temos, os espíritos não têm energia. Energia, eles falam de fluido animal, enfim. Então, veja bem. Então, quando você vai dar vamos falar do passe magnético, né? Quando você vai dar um passe numa pessoa, então, primeiro, você tem que estar disposto a ajudar aquela pessoa. Então, ação, vontade, a vontade. Você tendo vontade, você já ativou em você, no seu sistema nervoso, tudo, aquela vontade de ajudar alguém. Quando você fala assim, se conecta à espiritualidade, ou se conecta na fonte criadora, que é o Pai, você se conecta com alguma coisa, aquilo ativa, através da sua mão, você exala o quê? Ectoplasma. Energia, fluido nosso. Existe uma energia universal que a espiritualidade ela pode trazer essa energia ou você pode canalizar essa energia. Então isso se mistura, vira uma química e essa química, entre aspas, vamos assim dizer, ela vai para quem? Vai para o assistido, aquele que está recebendo o passo. Aquele que está recebendo o passo está recebendo energia da universal e energia do médium. Por isso que é importante o médium estar bem. Por isso que eles falam, no dia de trabalho, evita cerveja, evita carne, evita palavrão. Por quê? Imagina, você vai receber o passo do André. Ou vou dar um passo do Maurício. Eu não estou bem, eu estou com uma raiva lascada. Eu devia o que eu vou passar com o Maurício? Eita! Nada que é bom. Eu vou passar nada. Então, até isso, né? Você tem que... O médium, ele é um instrumento. Ele tem que estar bem, ele tem que estar psicologicamente bem, entendeu? Ele tem que estar com o seu filtro limpo para passar o quê? Energia boa, tanto dele quanto do universo. Entendeu? Deu para... mais ou menos assim. Nossa Senhora, é um assunto muito interessante. Meu Deus do céu. Ó, a gente está com 21, são 21h05 agora.
você quer falar mais alguma coisa para a gente fechar? Que eu não sei se isso vai cair ou não. Vamos fazer não vai cair, vai continuar. Vai? Vamos continuar os corpos para a semana que vem? Os demais que eu não falei? Pode Porque ser. aí vai entrar coisa interessante. Eu vou falar do mental inferior, do mental superior, o que a gente pensa. Né? Eu vou falar do búdico, vou falar do átmico. Eu acho que vamos deixar para a semana que vem. Nós falamos do físico, do etérico e do astral. Então, semana que vem a gente fala dos quatro. Demorou, para mim, fechou. Ótimo. Muito bacana. Quer dar suas considerações finais, então, para a gente voltar na... E, pessoal, vocês não mandaram aí o joinha. Fica na quinta ou a gente volta para o domingo? Manda um joinha aí, só para a gente ter ideia. E, André, pode ir falando aí, a gente vai ver o pessoal aqui mandando joinha, falando se fica na quinta. Ó, enquanto o pessoal vê se fica na quinta, é o seguinte, pessoal, estude bastante, né? Procure a literatura kardeciana, literatura de outros autores. É muito importante, não pega somente uma base, né? Não pega somente eu como base, porque nós não podemos ter um polo, né? Se a gente pegar um polo, a gente está polarizado. E o certo não é você se polarizar, é você se dimensionar. Então, assim, procura várias fontes, estude bastante, né? Tire as suas conclusões, isso é muito importante. É o que eu faço sempre. Eu não sou polarizado, né? Porque se a gente amplia os horizontes e estuda de tudo um pouquinho, você vai ter uma compreensão melhor, entendeu? Do que realmente só o ideal. Se você acompanha só um pensador, você vai ficar igual aquele pensador. E se aquele pensador não estiver correto, você vai cair no buraco com ele. Então, assim, isso é um exemplo bem simples. Mas, assim, buscar fontes, buscar se aquilo... se você estudou, pensou e te deu aquele bem-estar no coração, porque é verdade. Se causou alguma repulsa ou algum sentimento que não está legal, né? Geralmente é assim que funciona. Mas vamos lá, o que o pessoal disse aí? Ó, tá todo mundo optando para quinta! Uhul! E aí, o pessoal aqui, ó, muito bom, agradeço. Que legal! Sabe as palavras, muito legal, hein? Show muito bom mesmo. E, André, você tem uma forma didática muito gostosa de passar para a gente, de entender. Como eu falei, né, eu entendo o que você quer transmitir, o que você fala. Então, assim, eu adoro conversar com você. Adoro mesmo. Concordo com a sua. Porque é o seguinte, né? Quando eu vou ouvir ou ler alguma coisa, ler algum livro ou ouvir alguma coisa, se começa com muita palavra que você tem que olhar no dicionário toda hora, você desanima. Então você tem que ser simples, porque o plano espiritual é simples. As pessoas lá é tudo simples, a gente que complica, né? Nós é que complicamos, né? Mas é isso daí. O André, fala aí do site lá do Gemas, né? Que o pessoal pode precisar de você, de ajuda da turma aí que está aí fazendo um serviço muito bacana. Fala que eu digito aqui. Eu faço parte de um grupo que chama Gemas, né? Com 2 E's. O que significa Gemas? Grupo de Estudo Elmória Amando Sempre. Esse grupo, esse site é gemas.com.br, tá? Então lá é uma plataforma, existem vários ícones, Quem está de atendimento vai ter um ícone lá, atendimento à distância. Então clica no atendimento à distância, vai ter um manuscrito lá, tal, para certinho. E embaixo tem um cadastro. Então, se você estiver precisando de algum tratamento, põe lá seu nome, data de nascimento, endereço e a queixa. Não precisa especificar tudo, não. Põe na queixa lá algumas palavras. Por quê? Porque toda segunda e toda quarta-feira, esses nomes a gente coloca nos tratamentos à distância das 8h30 da noite às 9 horas, das 20h30 às 21 horas. Toda segunda, toda quarta-feira à noite, um grupo de pessoas se reúne, médiuns e não, fazemos as vibrações, conectamos com os mestres, conectamos com a equipe médica, psicólogo, psiquiatra, preto velho, caboclo, tudo que é para trabalhar para o bem, para a saúde e para o equilíbrio da pessoa, nós conectamos e fazemos esses tratamentos à distância online. E graças a Deus está dando tudo certo. Muito bom. Parabéns pela iniciativa de vocês, viu? Fico muito contente de saber que tem pessoas aí que tá pensando no ser humano como ser humano, né? E quer ajudar. Maurício, quer falar alguma coisa? Maurício? Meu amigo! Agradeço todos que permaneceram na audiência, assistindo a nossa live.
que foi de muito aprendizado, tanto para mim, Demais. quanto para a Sueli, quanto até para o André, porque quando a gente está falando sobre um tema, a gente está aprendendo aquilo novamente, de uma outra maneira, e foi positivo, acredito, para quem assistiu, para quem acompanhou. E muito bom. esperamos todos na próxima live. Próxima quinta-feira, então, hein? Até quinta-feira, às 20 horas. 20 horas. Pessoal, segunda-feira tem o quê? Segunda-feira tem o que mesmo? Ai, meu Deus! Tem a Açúcar Fonseca com Humanística na Rádio Educativa FM 89,7. Se liga lá. A gente coloca sempre o link aqui para vocês ouvirem também. É um programa que a gente também está fazendo para... Agregou super. Pote, beijo. Para ajudar também, né? Para as pessoas refletirem, para as pessoas pensarem um pouco. Então, toda segunda-feira eu tô lá, das 10 ao meio-dia. A gente vai ter um link Quem não conseguir sintonizar na rádio, só basta ir na sua bio, né? Isso, tem o link lá que você consegue chegar lá, clicou, chegou na minha bio. Pessoal, muito, muito, muito obrigada por essa noite maravilhosa. Obrigada pelos meus convidados maravilhosos. A gente só aprende, a gente está aqui para aprender, evoluir. E vamos pensar que nós somos seres ilimitados, a gente não é ser limitado, então a gente pode expandir muito para tudo nessa vida, tá? Beijo no coração de vocês, até semana que vem, tudo de bom, felicidade, luz e paz no caminho de vocês. Namastê, beijos!